Soter, palavra grega, salvação, logia, estudo, né? Da salvação. Nós vamos ver hoje a salvação pela graça de Deus, que é o que missões trata, levar a salvação à humanidade, aos povos. Efésios 2, 8 e 9, um versículo bem conhecido. Alguém provavelmente sabe decorar ele. Pode falar. Isso. Pela graça sois salvos. Amém, amém, graças a Deus, né? Foi um coro decorado, isso é muito bom. Então, mais uma vez, por quanto vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém venha se gloriar ou se orgulhar por receber a salvação por causa das suas próprias obras. Um versículo clássico, um versículo usado em evangelismo, usado quando anuncia-se o evangelho às pessoas, porque a maioria das pessoas, elas pensam e imaginam, pelo menos no mundo ocidental, onde de alguma forma as pessoas têm contato com o cristianismo em geral, né, que eu posso obter a salvação, eu posso ir ao céu pelos teus esforços. Então a salvação, ela procede completamente de Deus, nada do homem. O que o homem faz é proclamar a mensagem do Evangelho, mas nem isso procede dele, porque ele proclama algo que não vem dele, ele proclama o Evangelho que é de Jesus Cristo. Nós não inventamos e nem devemos inventar o Evangelho, né? Inventar a roda. O homem natural, ele está morto em seus pecados, está morto espiritualmente. O homem, ele é totalmente corrupto ou depravado e não consegue por si só alcançar a salvação. E o texto que nós acabamos de ler fala isso. Vocês são salvos por causa da graça do Senhor, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Efésios 2, 1 e 3 diz o seguinte: Ele vos concedeu vida, a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Estavam mortos, espiritualmente falando, tá? Nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder, da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Está falando aqui de Satanás, né? Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira, ou seja, ao juízo eterno, à condenação eterna, à perdição eterna. Todos nós éramos condenados a isso. Então o homem natural, ele nem pensa em buscar a Deus. Então veja que eu fui um pouquinho mais longe. Eu não disse que o homem natural não busca a Deus. Ele não só não busca, ele nem pensa em buscar a Deus. Aquele dia que você começou a pensar em buscar de Deus, isto veio do próprio Deus e colocar isso em você. Romanos 3, 10 a 12 diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, não há ao menos um. Fala isso com uma pessoa, um católico espírita, lê a Bíblia, esses versículos para ele, ele fica assustado. Mas e o Papa? Mas e o Allan Kardec, né? Mas a Maria Teresa de Calcutá? Versículo 11, olha o que ele diz: não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busca a Deus. Ninguém busca a Deus. Por que um dia eu comecei a buscar a Deus? Se a Bíblia está afirmando que ninguém busca a Deus, porque Deus me buscou, porque Deus colocou isso no meu coração, porque o Senhor Deus é que fez com que eu começasse a buscar. Caso contrário, não ia acontecer. Tá bom, pastor, então por que Deus não faz isso com todo mundo? Não sei.
Não sei. Está dando microfone. Eu sei que todos os seres humanos têm a possibilidade de reconhecer Deus. Ele fala isso na carta de Romanos, no livro de Romanos, lá nos capítulos 1 e 2, né? Que a criação revela o Senhor Deus. Isso é chamado aí da teologia graça comum, que é o favor de Deus em se fazer conhecido a todos os seres humanos. E essa graça que te alcançou um dia, e que daí você colocar a fé em Cristo, é chamada de graça eficaz. Daí não é disponível a todos os seres humanos. Mas vamos lá, versículo 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Isso é incrível, porque se você é salvo, você é porque Deus buscou você onde você se encontrava. Você somente desejou conhecer a Deus porque Ele colocou esse desejo em seu coração. Se Ele não tivesse feito isso com você, você ainda estaria vivendo na unidade da sua vida. Você é importante não por si só, mas porque Deus lhe deu essa importância. Não que Ele necessita de mim e de você. Ele é misericordioso, por isso que Ele fez isso. E sabe por quê? Que desde o dia da sua conversão e da minha, até hoje a gente busca Deus, eu busco a Deus? É só porque Ele continua diariamente fluindo o desejo de estar junto com Ele em nossos corações através do Espírito Santo. Porque se não fosse isso, a nossa tendência normal, natural, é nos afastarmos dele. E não é uma luta dia a dia. A prova disso é a luta que nós temos dia a dia. Nós lutamos para permanecer com Ele. Nós lutamos para agradá-lo, para fazer a sua vontade, para conhecê-lo melhor. E por que nós lutamos? Porque o nosso homem natural continua lá. E o homem natural, automaticamente ou naturalmente, ele se afasta do Senhor, se afasta de Deus. Mas porque eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu fui regenerado. Então, diariamente, o Espírito Santo, Deus, através do Espírito Santo, está derramando a sua graça sobre a minha vida, para que eu tenha desejo de ter comunhão com Deus. Porque qualquer momento que o Espírito Santo parar de fazer isso, em qualquer momento que Deus cortar a graça dele sobre a minha vida, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que eu fazia antes da minha conversão. E nós lutamos diariamente com isso, e é bom. Porque se a gente não tivesse o Espírito Santo habitando em nós, nós não lutaríamos, nós faríamos, apenas faríamos. Não existe salvação fora de Cristo. A Bíblia, que é a palavra de Deus, inspirada de Deus, e que diz isto, nela podemos confiar, porque Deus não mente e Deus não engana ninguém. Ele não tem motivo para isso. Você já pensou? Muitas vezes nós, lá no nosso íntimo, nos nossos segredos, a gente acho que Deus está me enganando, acho que Ele está passando a perna em mim, Ele está se aproveitando. Deus é um aproveitador, Ele está se aproveitando de mim. Deus está aproveitando da minha saúde, da minha inteligência. Mas quem deu isso para você? Saúde, inteligência, tudo que você tem na sua vida, seja espiritual ou material. Foi o Senhor Deus. Então é nós que se aproveitamos dele. Nós se aproveitamos das bênçãos de Deus. Nós aproveitamos, melhor assim, né? Das bênçãos de Deus que Ele tem dado para nós. Não há motivo, irmãos, para Deus mentir ou enganar, sabe por quê? Porque Ele não precisa de mim e de você.
Então ele não tem essa necessidade de mentir, de enganar. Lembre-se que a nossa importância não vem de nós mesmos, vem dele, a importância nossa. Ele não tem motivo para isso, porque ele é autossuficiente nele mesmo. Ele é autossuficiente na sua triunidade. Deus não necessita de nada. Ele não precisa de ninguém. Ele se satisfaz nele mesmo. Nós é que precisamos dele. Nós é que necessitamos dele. E eu vou provar isso. Quantas vezes você já foi em oração e disse: Deus, seguinte, se o Senhor fizer tal coisa, então você é mais fiel. É nós que tentamos trapaceá-lo, é nós que tentamos enganá-lo, é nós que mentimos para ele, que a gente diz que vai fazer, às vezes ele nos abençoa, não por causa que ele está fazendo comércio com a gente, ele nos abençoa porque ele é misericordioso, e daí, beleza, Deus fez, eu tinha prometido, então eu cumpro minha promessa um pouquinho, daqui a pouco eu já falho, a gente mente. Porque nós precisamos, sabe por que a gente faz isso? Porque nós é que precisamos dele, nós é que necessitamos dele, e a gente não precisava mentir, nem enganar, nem não engana ele, né? Nem tentar enganá-lo, nem tentar trapaceá-lo. É só ser sincero e honesto, ele vai nos abençoar, porque ele nos abençoa por sua misericórdia na nossa vida. Mas a gente não faz isso. Deus, se o Senhor fizer assim, assado, se o Senhor me ajudar a pagar aquela conta, se o Senhor me der um varão, uma varoa, se o Senhor, sei lá o quê, olha, eu prometo. A Bíblia diz: não prometa nada, seja sim, sim ou não, né? Nós precisamos, irmãos, uma das coisas mais horríveis que eu tenho percebido nos dias de hoje são crentes que não têm palavra. Eles falam que vão fazer coisas e não fazem, não cumprem. É horrível isso, e é algo que não se pode confiar em pessoas assim. Precisamos ser homens e mulheres de palavra. Disse que vou fazer, eu vou fazer. Disse que vou cumprir, eu vou cumprir. Eu disse que vou chegar assim, assado, eu vou chegar. Disse que vou pagar, eu vou pagar. E é claro que a gente luta com isso, né? Atos 4, 11 e 12 diz assim: ó, esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. Mas o que é a salvação? E do que devo ser salvo? Para vocês, para mim, para vocês, deve ser fácil responder essa pergunta. Mas para você, antes de conhecer Cristo, não era algo fácil. Conheci Cristo entre meus 18 e 19 anos. E antes de conhecer Cristo, essas perguntas aqui, mas você sabe do quê? Do que é salvação? Então é muito importante isso para um incrédulo. Explicar isso para ele. Ele não sabe. Eu sei, decora e saltear e pronto, mas ele não sabe. Para mim pode ser até normal e comum. Todos os homens nascem pecadores. E como tais, eles estão destinados à condenação eterna porque não são capazes de se justificarem perante Deus. Os homens são eternos pecadores. Eles não conseguem parar de pecar por si só. Os homens não têm as condições necessárias para alcançar o perdão dos pecados por si só. Por misericórdia ou por compaixão, a mesma coisa, de nós é que Deus providenciou salvação para os homens. Ele não fez isso porque havia uma necessidade emocional para ser suprida nele. Deus não toma remédio para depressão, não precisa disso. Deus não tem necessidades emocionais. Nós temos. Nós seres humanos tomamos remédio para depressão e outras coisas, entramos em profunda tristeza e depressão, e nós sim, mas Ele não. Deus não tem esse problema emocional. Nós sim, nós temos. Nós gritamos, nós choramos, nós ficamos com raiva, nós ficamos impotentes perante as emoções, mas Deus não. Ele não. Ele tem total controle das suas emoções. Deus fica triste, sim, a Bíblia fala disso.
Deus tem emoções, mas Ele tem controle total das suas emoções. Quando Deus fica triste, Ele não peca. Nós podemos ficar tristes pecando, né? Paulo fala que tem o arrependimento segundo Deus divino e o arrependimento segundo o mundo. Qual é a diferença? O arrependimento segundo o mundo ele é falso, como o de Judas. Eu estou com vergonha, ou vou perder alguma coisa, então, beleza. E o outro não pensa que vai perder. Não, eu sei, eu vou perder, eu pequei mesmo, e eu pequei contra Deus e eu mereço. Então, por misericórdia, por compaixão de nós, é que Deus providenciou a salvação. Ele não fez isso porque havia uma necessidade emocional para ser suprida nele. Ele providenciou a salvação por compaixão, por nos amar sem merecermos. Então, seu Filho, Jesus, foi enviado a este mundo para passar pela prova de ser tentado e não cair, mas permanecer puro. E dessa forma se oferecer como um cordeiro sem defeito para pagar por nossos pecados. Agora, eu e você passamos por provas. O Tiago fala isso, né? E nós, no final, na cura, a gente passa 100% nelas? Não, né? Por algumas a gente vence, outras a gente falha. Jesus Cristo, com ele, foi diferente. Ele venceu todas as provas que foram postas perante ele. É por isso que a gente não tem a ferramenta necessária para, por si só, entrar no céu, que é a pureza. A gente não é mais puro. Não tem mais, não existem condições para nós. Para Jesus Cristo existe, ele é puro. O que precisamos fazer é aceitar essa oferta. Devemos aceitar Cristo em nossas vidas, deixar Ele reinar em nossos corações, viver para agradar a Deus, fazendo sua vontade. Então, cada ser humano precisa reconhecer sua perdição e sua ofensa, precisa clamar pelo perdão de Deus, em arrependimento mudar sua vida de direção, andar na direção de Deus. Arrependimento é isso. Arrependimento não é continuar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com as mesmas palavras, com as mesmas convicções, com os mesmos princípios. Arrependimento é mudar daquilo que estava errado, mudar de direção. Então, esse é o arrependimento. E todo esse trabalho de regeneração, só quem pode fazer é Deus, do início até o fim. A salvação está sob o poder de Deus. Por isso que não podemos perder a salvação. Ela depende da vontade de Deus. E como Ele não é mentiroso e fez habitar o Espírito Santo em nós como um selo, temos a certeza de um dia vivermos eternamente com Ele no céu. Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É o versículo aí de Lutero, né? Lutero, né? Oi? Então, é de fé em fé, do início até o final, depende só dele. Não depende de nós. Porque se a salvação dependesse de nós, não se depende. Se a salvação dependesse de mim, segunda-feira eu acordava salvo e ia dormir perdido. Terça a mesma coisa. Quarta a mesma coisa, assim por diante. Ainda bem que depende disso, somente dele. Não só a salvação, mas manter a salvação, depende somente dele. Eu quero ler uma parte dos distintivos daquele livreto lá. Diz o seguinte: a salvação é concedida gratuitamente ao pecador pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, e é recebida somente quando o pecador se arrepende e crê, depositando a sua confiança somente em Cristo como seu Salvador. Obtê-la ou mantê-la não depende de méritos humanos. É Deus quem toma a iniciativa de salvar o pecador, assim como de aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo. Por isso, uma pessoa salva não pode perder a salvação. A página 20. Então, irmãos,
maravilhar, né? A ânsia era tão grande de ver aquela pessoa que eu gosto salva que, não, eu vou fazer de tudo para salvar aquela pessoa. Ignorância da minha parte. Eu era uma criança no Evangelho. A minha função é apenas pregar o Evangelho, mais nada. E orar, sempre orar para a pessoa. Eu creio em orar. É também de manter a salvação. Não, porque o fulano de tal está se desviando, não sei o quê, mas quer que eu faça o quê? Não sou Espírito Santo. É como pastor, muitas vezes eu sou pressionado a resgatar pessoas que estão se perdendo. Eu fico pensando, mas as pessoas que estão me pressionando não entendem que o pastor é pastor, não é Espírito Santo? Não conseguem ver isso, não conseguem entender? Dobre o joelho, ore, e eu acredito no jejum também. Faça essas coisas. Clame ao Senhor por aquela pessoa, por aquele irmão que está se desviando, que está se afastando dos caminhos do Senhor. Ajude com ele também, claro, mas quem mantém é Deus. Então a gente não deve fazer o trabalho que Deus não nos deu para fazer, salvar ou manter alguém salvo nos caminhos do Senhor. Mas tem um trabalho que a gente deve fazer. Alguém pode ler? Atos 1:8? Esse você deve fazer, e eu também. Esse a gente tem que fazer. Está lá, biblicamente está lá. Atos 1:8. Quem pode ler bem alto, por favor? Mas recebeis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que versículo maravilhoso, sabe por quê? Porque esse versículo está dizendo assim, eu vou lhe dar poder para vocês, igreja, para vocês salvarem e manter as pessoas salvas e manter as pessoas dentro da igreja. Não! Está dizendo, eu vou dar poder para vocês proclamar o Evangelho no mundo inteiro. Está lá, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, até os confins da terra. É por isso que nós devemos nos esforçar em fazer missões. A igreja, no seu total, na sua totalidade, precisa continuar se esforçando em fazer missões. Então foram lidas 2 cartas e um vídeo. O do vídeo, a nossa igreja já está envolvida naquele ministério lá, que vai passar, né? As 2 cartas a gente não está envolvido ainda. Não sei, vai ser no futuro. Mas é isso que nós precisamos fazer. Proclamar, nós temos poder, Deus tem nos dado poder para proclamar o Evangelho até os confins da terra. Então, com respeito à doutrina da salvação, sempre existiram 2 ideologias em conflito: a salvação pela graça e a salvação pelas obras. A salvação pela graça também pode ser chamada de salvação monergista, ou seja, o homem não faz nada para ganhar a salvação, que eu creio nessa. Deus fez tudo e o homem recebe a salvação de graça através da fé. Romanos 2:8-9. A salvação pelas obras ensina que o homem precisa cumprir algumas obras para obedecer ou ajudar a Deus. Isso é sinergismo. Sinergia, né? Vou ajudar, vou trabalhar junto com Deus. Não sendo algo unilateral. Eu creio que a salvação é algo unilateral. É igual a aliança que Deus fez com Abraão, foi unilateral. Só Deus se comprometeu lá. Há necessidade de cooperar com Deus. Então, sempre houve essas 2 questões, né? Dentro essas 2 ideologias em conflito dentro da doutrina da salvação. Então, uns que creem que a salvação é só pela graça, só por Deus, é unilateral. E dentro daqueles que creem que ela não é unilateral, que não é só por Deus, daí tem mais 2 ramificações. Uns que creem que eles precisam fazer as boas obras para merecer a salvação, e outros que creem que eles precisam ajudar Deus, precisam um empurrãozinho no pé de Deus para me enfiar lá dentro do céu. E este foi o erro dos judaizantes na época da igreja primitiva. Eles ensinavam que o homem precisava cumprir com alguns preceitos da lei para garantir a salvação. Lembra de manhã eu falei de Gálatas?
igrejas lá da Galácia estavam muitos judaizantes ensinando isso. Hoje o catolicismo tem a mesma prática, o espiritismo também, e outras igrejas e religiões. O catolicismo tem práticas como sacramentos como meios que operam graça para ganhar e preservar a salvação. O espiritismo, vocês bem sabem que precisa haver obras, né? Sábado, um casal de idosos me chamou aqui no portão, estava lá no escritório. Eu vi batendo palma ali, eu vim ali. Então eu achei esse documento de uma moto em tal lugar, e é de uma da não lembro o nome, Padilha, parente da irmã Lucimara, aí da Jéssica, e me informei por aí, disseram que tem Padilha aqui na sua igreja. O senhor é o pastor? Sim. Conversa vai, conversa vem, eu acabei passando o telefone da Jéssica. Eu não sei quem é, deve ser parente dela. Daí eles agradeceram e tudo, daí eles tinham um estilo bem católico assim, né? E daí no final, o que eles falaram é católico, né? E daí eles disseram, ok, estamos aliviados, já fizemos a nossa boa obra de hoje. Pronto, ganharam um pedacinho, um tijolinho no céu, né? É interessante como as pessoas pensam, né? Os verdadeiros cristãos rejeitam qualquer coisa que acrescente a obra de Jesus para a salvação do ser humano. Nós rejeitamos. É impossível ganhar a salvação pela caridade ou pelo trabalho social. Eu não estou falando, aqueles que vão ouvir depois lá no YouTube, não estou falando que você não deve fazer caridade nem trabalho social. Não estou falando isso, faça, é bom, não é ruim. Mas se você está fazendo isso, tentando ganhar pontinho com Deus, você não vai ganhar pontinho positivo, você vai ganhar negativo. Vai ser tudo negativo, porque Deus diz, não, a salvação é pela graça. Se você está fazendo a salvação pela obra, vai ganhar um pontinho negativo. Devemos praticar essas tarefas como forma de gratidão a Deus pela salvação que Ele já nos deu. Mais algo que os discípulos batistas dizem é o seguinte: os teólogos liberais fazem da salvação algo material e dessa vida, conseguida através de caridade e trabalho social. A teologia liberal ensina muito trabalho social, tá? Mas testemunhos de Jeová ensinam uma salvação terrena. Os espíritas, os católicos e religiões em geral enfatizam as boas obras humanas como algo essencial para a salvação. Os adventistas do sétimo dia enfatizam o cumprimento da lei para a salvação, inclusive a guarda dos atos. Os grupos de teologia arminiana, que é a contraposição com a teologia calvinista, geralmente os mais conhecidos da teologia arminiana são muitos, mas os mais conhecidos são os metodistas e pentecostais em geral, ensinam que a segurança da salvação depende do homem, aquela segunda parte de sinergia, né? Eu preciso ajudar Deus, vou fazer algo para Deus. Todos os homens são indesculpáveis perante Deus. Todos. Romanos 1, 18 a 21. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Então Deus tem derramado de sua graça comum a todos os homens. Através dela, os seres humanos podem reconhecer Deus em suas vidas. E muitos resistem à graça comum de Deus. O que não é resistível é a graça eficaz, ou a graça especial de Deus. Foi por causa dessa graça que você foi tornado um filho de Deus. Porque foi por essa graça que você colocou a sua fé em Jesus Cristo. Por causa dessa graça comum, nós, os
os que já são filhos de Deus, devem viver a vida cristã como um testemunho ao mundo. Devemos continuar proclamando o Evangelho pessoalmente, em comunidade, através dos cultos, das programações da igreja, no envio e no sustento de missionários aos campos. E isso porque cada um de nós foi privilegiado com a graça especial de Deus, porque Ele desejou derramar sobre eu e você da sua graça especial. Não sei, Deus é soberano em suas escolhas, mas esse é um grande privilégio, Ele ter escolhido eu e você. Devemos então ser gratos a Ele, vivendo essa graça em nossas vidas e proclamando ela aos povos, todos os dias em nossa vida, a todas as pessoas. E quando a igreja estiver aqui, nós precisamos proclamar o Evangelho, proclamar a graça dele, até os confins do mundo, como fala o versículo lá, a todos os povos e línguas, todas as pessoas, todas as culturas, entre nós e longe de nós. Nós devemos fazer isso porque o Senhor Deus tem feito isso. Ele tem deixado a sua graça comum a todas as pessoas nesse mundo através da sua criação. E nós somos criação dele. Nós somos novas criaturas. Então, as nossas vidas devem proclamar o Evangelho de Cristo às pessoas ao nosso redor. Amém? Vamos cantar. Peregrinando, um pouquinho mais rápido.